Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo agora no breve catecismo de Westminster. Nesta semana nós temos refletido sobre as bênçãos espirituais que a Igreja do Senhor, os eleitos de Deus, os cristãos experimentam em vida. Ontem nós já vimos que Cristo adquiriu para a sua igreja em vida algumas bênçãos que o Espírito Santo opera eficazmente na vida da igreja, que é até uma maneira de nós percebermos quem são verdadeiramente igreja do Senhor. A saber, as bênçãos da justificação, da adoção e da santificação. Hoje nós vamos refletir sobre a justificação. A pergunta de número 33 do breve catecismo de Westminster é a seguinte: o que é justificação? Algumas pessoas questionam até mesmo a reflexão sobre este tema por dizer que é um tema por demais técnico, árido até. Oh, queridos, mas na verdade aqui está o próprio coração do Evangelho. A mensagem da redenção essencialmente pode ser expressada no que diz respeito à nossa condição diante de Deus pela doutrina da justificação. Por isso mesmo ela foi um ensinamento central na restauração do cristianismo bíblico na reforma protestante do século XVI. O breve catecismo apresenta este conceito de uma forma singela, rica, porém, em detalhes. Acompanhe como nos é dito. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Como é possível? Alguma pessoa pode até dizer, olha, mas isso não é justo. É correto, é justo nós pensarmos que basta crer e nós vamos ser considerados justos diante de Deus. O que é que está por trás disso? Um teólogo que eu aprecio bastante, já falecido há pouco tempo, norte-americano, estadunidense, chamado R.C. Sproul, explicava esta doutrina à luz de um conceito de justiça e não justiça. A justiça é aquele princípio que se fala da retribuição merecida. Portanto, a justiça se manifesta em você punir o culpado e ou premiar o que tem direito. A punição da transgressão e a premiação da obediência, daquilo que foi devidamente cumprido e que lhe foi anunciado um pagamento. Isso é justiça. Porém, o contrário de justiça não é apenas injustiça. Sproul explica isso muito bem, falando de dois conceitos distintos. Injustiça é quando se pune quem não tem culpa ou se premia quem não deveria receber a premiação, indevidamente, injustamente. Já um outro conceito, que também não é justiça, mas não é injustiça, apresenta-se no Evangelho, na Palavra de Deus, sobre duas outras fórmulas, a saber, graça e misericórdia. Graça e misericórdia não são injustiça, porque Deus nunca está punindo alguém que não merece, e graça e misericórdia, ele não está beneficiando alguém cuja sua vontade e o seu critério não estabeleceu, não legitima este benefício. A misericórdia significa atenuar o castigo. É pura manifestação da bondade de Deus. E a graça é entregar um presente não merecido. Não é injustiça ser gracioso com alguém. Não há injustiça em ser misericordioso. Porém, quando Deus manifesta a sua graça e manifesta a sua misericórdia, ele o faz livremente, como toda misericórdia e graça devem ser. Se somos constrangidos a exercer misericórdia, não há valor nesta misericórdia. Se somos constrangidos a favorecer, a dar um presente para alguém, não há virtude, não é graça, mas em Deus é. Como que isso se manifesta do ponto de vista espiritual? Quando Deus manda o seu Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade, à Terra, na condição humana, Cristo assume a nossa representatividade, como nós já vimos em vídeos anteriores na representação da raça. E como nosso representante,
o Senhor Jesus cumpre perfeitamente a lei, adquirindo os benefícios, justiça da obediência. E em nosso lugar recebe a punição, adquirindo, portanto, ou recebendo o castigo que nós éramos merecedores. E neste sentido, a misericórdia de Deus é expressa a nós. Como é que nós experimentamos isso? Bem, porque Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus e porque Ele pagou em nosso lugar, aqueles que creem nesta obra têm as suas dívidas quitadas espirituais, as suas penas canceladas porque já foram pagas. E são considerados justos, vejam, considerados, porque nós ainda somos pecadores. Mas somos considerados porque a nossa dívida foi paga por um outro. Não resta mais dívida moral, dívida espiritual. E nós não apenas estamos zerados, nós temos crédito positivo, porque Ele obedeceu em nosso lugar e colocou crédito moral e espiritual em nossa conta espiritual. Veja como a Bíblia expressa isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 7, diz: no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, nossos pecados foram perdoados, purificados pelo sangue de Cristo. É como se nós não tivéssemos, porque fomos perdoados. Em 2 Coríntios 5, 19, nós vemos a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, ou seja, não dando crédito aos homens as suas transgressões. Romanos 4,5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O meio que Deus designou para sermos declarados justos é a fé na obra de Jesus Cristo. O salário é o justo pagamento. A justificação é a graça. Portanto, Deus aceita como justos diante de si todos aqueles pecadores que, arrependidos, creram em Cristo. E somente pela obediência de Cristo e a justiça de Cristo é que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Porque Deus pega o crédito de Cristo e coloca em nosso favor. Imputa como crédito na nossa condição espiritual a obediência de Cristo. E a única forma que Ele designou para que nós recebêssemos esta obra da justificação é a fé. Lembre-se que na nossa legislação trabalhista, por exemplo, se alguma pessoa está enferma e chega com um atestado médico dentro do seu trabalho, ele pode justificar a sua falta. Não significa dizer que a pessoa não faltou, ela faltou ao seu trabalho, mas significa dizer que ela será abonada, ela não receberá o merecido desconto, não pagamento por não ter trabalhado. Ela vai receber como se tivesse trabalhado. Isso ilustra bem a justificação espiritual também. Somos transgressores, temos as nossas faltas, mas quando cremos em Cristo Jesus, elas são abonadas e nós receberemos o crédito de toda a sua obediência em nosso lugar, pela fé, pois Deus assim designou. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo Evangelho. Te louvamos pela tua bondade e pela obra do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque aquilo que a nós era impossível, tu tornou possível e real em Cristo, atribuindo a nós a justiça perfeita dele, nos livrando da condenação e nos colocando em uma condição segura. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.